A insegurança de ser, a insegurança de viver, a insegurança de estar, a insegurança de fazer. Eu tava me perguntando até quando essa insegurança, até quando isso de querer que tudo seja perfeito para que a gente possa fazer, até quando o medo vai definir a minha vida, até quando o medo, até quando você vai deixar o seu medo, sabe, fazer a sua vida, porque é meio que isso, porque quantas coisas eu tava pensando que eu já deixei de fazer pela insegurança, por ter um medo, tipo assim, meu cabelo não tá perfeito, eu não estou perfeita, minha casa não está perfeita, e por isso eu deixo de fazer o que eu quero. Eu não tô perfeita e eu não gostaria de estar me vendo dessa forma, não gostaria de estar fazendo dessa forma, mas eu tenho vontade de falar e eu tenho vontade de fazer isso. Então, eu decidi apenas começar e talvez continuar, mas enfim, eu queria muito fazer esse vídeo. Eu queria muito conversar, porque às vezes eu me pego conversando sozinha, eu me pego falando, e eu falei assim, nossa, eu queria tanto guardar essas conversas que eu tenho comigo mesmas, que eu tenho comigo mesma. Eu queria tanto falar sobre isso, encontrar pessoas que tenham pensamentos parecidos com o meu, né? Porque muitas vezes no dia a dia a gente não tem pessoas que tenham o mesmo pensamento que a gente não tem pessoas que vão conseguir conversar com a gente de certos assuntos. E por isso que eu tenho vontade de vir aqui, de gravar pro YouTube, de fazer vídeos, porque eu quero falar algumas coisas que eu penso, algumas coisas que estão na minha imaginação, algumas coisas que eu não tenho como conversar com outras pessoas. É definitivamente isso. Eu quero conversar aqui o que eu não consigo conversar com outras pessoas do meu convívio do dia a dia. Pra mim guardar minhas coisas, minhas memórias. E esse é o intuito dos meus vídeos. Pra falar hoje, eu não tenho muito o que falar, porque eu só pensei nessa parte da insegurança mesmo, porque eu sou uma pessoa muito insegura. Eu tenho muita dificuldade em comunicação, eu tenho muita dificuldade, vergonha de aparecer, eu tenho muito medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar, do que a minha imagem vai passar. E isso, de certa forma, acaba travando a gente, né? Acaba travando a minha vida. Eu já comecei, no começo do ano, a fazer vídeos, né? Eu comecei a gravar e eu tava gravando, tipo assim, tudo roteirizado, tudo muito roteirizado. E era pra um tema específico, um nicho específico. E depois eu travei. Eu gravei alguns vídeos, eu devo ter gravado uns 5, 6 vídeos. E até que tava tendo uma visualização legal, tava tendo uma interação legal, mas eu travei. Eu travei pelo medo, eu travei pelo perfeccionismo, eu travei porque eu queria trazer coisas que não condiz comigo, tipo assim, eu queria colocar um roteiro muito engessado, isso não condiz comigo. E aí, às vezes eu tinha tanta ideia legal que eu queria fazer, mas também não condizia com aquele nicho que eu tava falando. Então, hoje aqui, enquanto eu tava me arrumando pra ir trabalhar, eu pensei, por que não? Por que não parar e gravar esse vídeo, sabe? Porque eu tô com vontade, já faz umas 3 semanas que eu estou com vontade de vir, de gravar, de falar. E eu acredito que eu gravando, que eu falando, eu vou conseguir desenvolver melhor minha comunicação, eu vou conseguir lidar melhor com a minha vergonha. Então, assim, o sentido desse vídeo é isso, acho que me conhecer, me autodesenvolver e também ter conversas legais, talvez, com pessoas que de certo modo tem a ver com esse tema, tipo assim, com pessoas que dá pra gente conversar e que eu não conseguiria conversar no dia a dia. E essa parte, igual eu tava falando, essa parte, a minha vida, tipo assim, não é perfeita, porque cenário não temos, né? Atualmente eu moro numa casa muito pequena, eu tenho uma filha pequena, minha filha, ela vai fazer 2 anos, então assim, a vida é um caos, a vida é um perfeito caos. E nem sempre eu consigo estar me arrumando, nem sempre eu consigo estar no cenário perfeito, nem sempre a vida vai ser perfeita. Mas existem coisas que a gente tem tanta vontade de fazer e que a gente fica parada porque lá no nosso consciente, lá no fundinho, tem alguma coisa que fala, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Esse primeiro vídeo
vai ser meio que isso, uma completa bagunça, vai ser meio enrolado mesmo, vai ser uma mistura de temas, não vai ser algo perfeito de jeito nenhum, porque eu apenas peguei a câmera, estou aqui falando e gravando, então não teve um roteiro, não tem um tema, não tem nada, só tem apenas eu aqui querendo falar, querendo conversar, querendo gravar. Esse primeiro vídeo não vai ser um vídeo, acho que visto, e eu tô feliz porque eu tive essa vontade de fazer, eu tô feliz porque eu tive essa iniciativa de começar, e mesmo não vai ser um vídeo longo, e não vai ser um vídeo bonito, e não vai ser um vídeo interessante, mas vai ser o meu primeiro vídeo e o meu começo. E eu sei que muitas de nós, mulheres, que passamos por alguns traumas, que tivemos problemas com insegurança, que a gente passou na nossa infância, na nossa adolescência, na escola. Muitas de nós que temos vergonha, muita vergonha de aparecer, muita vergonha de falar. Eu sei que isso não é fácil, que isso é muito difícil. Eu sei que isso fecha muitas portas pra gente, que impede a gente de fazer muitas coisas, porque já tiveram diversas vezes. Olha, e isso é uma coisa que eu quero melhorar. Eu tenho muito problema pra falar, muito problema de comunicação, e eu quero ver se eu melhoro isso. Então, é isso. Eu sei que muitas de nós que temos essa vergonha, às vezes muitas portas se fecham, muitas oportunidades a gente perde, porque a gente fica tanto olhando, tanto pensando o que as pessoas vão pensar da gente, como que a gente vai agir, como que a gente vai falar, meu Deus, que medo, como que eu vou me portar nesse lugar, que quando aparece a oportunidade, você acha que você não é digna daquilo, que você não vai conseguir, e você acaba deixando de fazer parte daquilo. Porque eu muitas vezes tive oportunidades de trabalhar em lugares legais, conversar com pessoas legais, fazer muitas coisas legais, mas que eu acabei não fazendo, porque eu achava que eu não ia conseguir. Eu ficava pensando muito no futuro, como que vai ser isso? Como que eu vou falar? Como que eu vou me portar? Mas como que eu falo com uma pessoa? E eu não conseguia mesmo. Quem nunca numa apresentação de trabalho? Bom, pelo menos eu. Eu já deixei de ganhar nota porque eu simplesmente não consegui ir lá na frente da sala e apresentar o meu trabalho. E eu lembro até hoje, né, de uma aula de português, e era uma apresentação de português. Eu ainda não tava nem no primeiro ano de ensino médio, acho que era o oitavo ano. E tinha uma apresentação, oitavo ou sétimo ano, em uma apresentação de português. E a professora, ela falou assim, nossa, eu lembro que eu roei os meus dedos todos, roí tudo as minhas unhas, chegava a sair sangue, de tanto medo, de tanta vergonha, e era uma coisa tão simples. Hoje eu olho e falo assim, era uma coisa tão simples, ela sai lá, pegar o que eu sabia e falar, mas não, a gente fica com medo. E eu falei assim, que eu não ia apresentar, e aí ela falou assim, dessa vez passa, mas como que você vai viver a sua vida sem falar? Como que você vai fazer as suas coisas, você vai ir pra frente se você não falar, se você não fizer o que tem que ser feito? Porque muitas coisas não é o que a gente quer, mas é o que precisa ser feito. E muitas pessoas não vão ter oportunidade de trabalhar no anônimo, né? Tipo assim, sem ter que falar com outras pessoas, sem ter que conviver com outras pessoas. Porque na nossa vida a gente tem que conviver e tem que falar. E mesmo a gente achar que nós não sabemos, muitas vezes é só, sabe, é só aquela trava que tá ali nos paralisando. Eu sei que esse vídeo ficou muito enrolado e ficou curto, e talvez eu vou ter vergonha disso daqui a alguns minutos, daqui a alguns anos, meses, mas era isso, eu queria fazer isso hoje e vai sair um vídeo. Muito obrigada pra você que assistiu, se tiver alguém que assistiu, e tchauzinho!